Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Café com Economia. Hoje vamos conversar sobre como funciona a estrutura de instituições reguladas pelo Banco Central, os principais pilares regulatórios do Banco Central e a importância dessas regras para a estabilidade do sistema financeiro brasileiro. Mas antes de passar aqui a palavra e dar as boas-vindas para a professora Janaína, quero convidar vocês a curtir esse nosso vídeo e também já ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. Então, para esse bate-papo, eu vou receber aqui a professora Janaína. A professora Janaína ela é mestre em contabilidade pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em docência no ensino superior, pós-graduada em auditoria, contabilidade e perícia contábil, com atuação profissional em auditoria interna e ambientes regulados pelo Banco Central do Brasil. Janaína, seja muito bem-vinda ao canal Café com Economia. Boa noite, professora Laís, boa noite a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite para a gente falar um pouquinho sobre como funciona a estrutura, de instituições reguladas pelo Banco Central e como que o Banco Central atua ali para manutenção da estabilidade e da segurança do sistema financeiro nacional e também da proteção dos clientes, dos consumidores. E é um prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje. Então, muito obrigada, professora, pelo convite e espero que vocês aproveitem bastante. Obrigada, professora. E, professora, para começarmos, então, vamos então iniciar já pelo básico, Então, o que caracteriza uma instituição regulada pelo Banco Central? Essencialmente, o que caracteriza é a autorização formal que o Banco Central dá para essas instituições para que elas operem no sistema financeiro ou no sistema de pagamentos. Então, o Banco Central, ele traz toda uma série de requisitos e critérios para que essas empresas, elas solicitem essa autorização. Então, a partir do momento que, seja ela uma instituição financeira, uma instituição de pagamentos, uma sociedade de crédito, uma cooperativa, independente de qual classificação essa instituição tenha, o Banco Central, ele estabelece aí alguns critérios e diretrizes, e essas empresas, assim que elas atingem um determinado gatilho que é definido pelo Banco Central, normalmente esse gatilho está relacionado a volume de transações, certo? Tem uma resolução específica do Banco Central para isso. Então, quando ela atinge esse gatilho, ela pode solicitar essa autorização. E esse é um processo, assim, relativamente longo, tá? Para ela ser autorizada, e também bem rígido. Então, ao longo desse processo, ela vai precisar demonstrar para o Banco Central que ela atendeu a todos aqueles critérios. Então, o Banco Central também determina, para cada tipo de instituição, então, as regras de uma instituição financeira vão ser diferentes das regras de uma instituição de pagamento. Então, existem resoluções do Banco Central específicas para cada tema e para cada tipo de instituição. Obviamente, porque uma instituição financeira, ela pode atuar concedendo crédito, enquanto uma instituição de pagamento, ela não pode. Ela tem regras específicas para que ela consiga ter um cartão de crédito, por exemplo. Então, o risco de uma instituição financeira é relativamente maior do que o risco que uma instituição de pagamento sofre, Então, por isso, essas diferenças. Então, a partir disso, ela tem que fazer toda uma leitura do regulatório que está aplicável para ela, a partir das atividades que ela vai querer executar dentro do sistema financeiro ou do sistema de pagamentos, para que ela se adeque a essas regras e diretrizes que o Banco Central define e consiga essa autorização. E o Banco Central, ele cobra, cobra entregas, é praticamente um dossiê que precisa ser feito por essas instituições para comprovar para o Banco Central que ela atendeu a esses requisitos. Muito interessante, viu, Janaína? E, Janaína, como que normalmente funciona a estrutura interna dessas instituições e quais são essas áreas que são fundamentais para atender essas exigências regulatórias? Em geral, ela vai depender do porte dessa instituição. O Banco Central ele também traz alguns critérios que distinguem o porte das instituições que são reguladas por ele,
Por exemplo, existem classificações de segmento, né? Dependendo do percentual de participação do PIB do ativo total dessa empresa no PIB, ela vai ser classificada dentro de um segmento diferente. E aí as regras elas vão ser diferentes para cada instituição. E aí também vão ter regras diferentes para instituições que fazem parte de conglomerado prudencial ou instituições, dependendo do tipo de conglomerado que essa instituição participa, que existe o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3. Então, é muito amplo, tá? Mas, em geral, aquilo que é regra para todas é que o Banco Central define um modelo de 3 linhas de defesa, que é um modelo que é amplamente já conhecido, porque ele é aplicado no POSO, que é uma ferramenta de gestão de riscos, ele é aplicado pelo Instituto Internacional de Auditores Internos. Então, esse modelo ele já é bem amplamente utilizado, né, amplamente aplicado em muitas empresas, inclusive não reguladas pelo Banco Central, tá? Então, o Banco Central adota esse modelo para as instituições reguladas por ele, que ela funciona, a primeira linha de defesa, ela atinge as áreas operacionais do negócio, que são as áreas de negócio, que a área financeiro, call center, o comercial, então todas as áreas de operação da empresa estão na primeira linha de defesa. Essa primeira linha de defesa, ela vai ser basicamente responsável por identificar os riscos, identificar a melhoria de processo, verificar quais controles internos vão ter que ser aplicados para mitigar esses riscos que estão associados aos processos que essas áreas desenvolvem. A segunda linha de defesa, ela é considerada como uma área de apoio para as áreas de negócio, porque ela é composta pelo compliance, pela governança, gestão de riscos, controles internos, e eles vão atuar dando suporte mesmo para que essas áreas consigam fazer a identificação desses riscos, para que elas consigam aplicar controles internos efetivos, e vão fazer esse acompanhamento e esse monitoramento desses riscos e desses controles. E a terceira linha é composta pela auditoria interna, que aí a auditoria interna ela vai fazer essa avaliação independente, né, desses controles, desses riscos mapeados, verificar se esses controles estão sendo efetivos para mitigação desses riscos. Então, ela fica a gente diz que ela é independente porque ela tem que ser livre ali de vieses, né, ela não pode ter vínculo nenhum com as demais áreas. As atividades da segunda e da terceira linha são chamadas de atividades de controle. Então, as áreas de negócio são chamadas de atividade de operação e a segunda e a terceira linha são chamadas de atividade de controle, que é para dar esse suporte, para garantir que a regulamentação do Banco Central ela vai estar sendo aplicada e garantir que os controles mesmo efetivamente estão mitigando esses riscos, estão sendo eficientes, eficazes, estão cumprindo com o papel deles para reduzir os riscos organizacionais. É bastante coisa, bastante exigência. Às vezes a gente pensa que é algo tão simples, né, de acontecer, né, uma instituição ali ser regulamentada, mas não é tão simples quanto parece. E, Janaína, quais são os principais pilares regulatórios que são exigidos pelo Banco Central e qual que é a função dentro ali do sistema financeiro? A gente tem que pensar que o Banco Central ele está buscando garantir segurança do sistema financeiro e garantir a proteção dos clientes, dos usuários. Então, nesse sentido, ele vai trazer uma perspectiva de garantir que as empresas elas tenham patrimônio e liquidez, que essas instituições, né, que estão operando ali no sistema financeiro, elas tenham liquidez e o patrimônio necessário para caso tenha algum problema, ela tenha a capacidade de honrar com os clientes dela, honrar com os compromissos dela. E pensando em preservação do sistema financeiro. Pensando no consumidor, no cliente, essa proteção ela vem também por meio de segurança de dados, por exemplo, né? Toda a parte de segurança de dados e de garantir que se a empresa
passa por algum problema, ela vai ter recursos para que ele não seja lesado financeiramente. Então, de modo geral, existem muitas regulamentações, existem muitas exigências, tá? Mas, de modo geral, o Banco Central, eu vou dizer um exemplo de instituição de pagamento, que é o que eu atuo, tá? Em instituições de pagamento, a gente tem a resolução 198 do Bacen, que ela traz os critérios para a manutenção de um capital mínimo de referência que as instituições de pagamento precisam ter para que ela tenha essa segurança de patrimônio. Dentro dessa resolução, além do capital mínimo de referência, que é um cálculo bem complexo também, tá? Onde as informações são extraídas ali das demonstrações financeiras, das demonstrações contábeis das instituições. Então, além desse capital mínimo, existem os riscos que são indicados nessa resolução, onde as empresas elas precisam controlar, mapear, gerar indicadores para que elas tenham esse nível ali de segurança nessas questões. Os principais deles vão ser o risco de crédito, por exemplo. A gente tem o risco operacional, que vai envolver a probabilidade ali de ocorrências de falhas nos sistemas operacionais da empresa, muito voltados para falhas voltadas à tecnologia, né, à área de tecnologia, de infraestrutura, porque essas instituições normalmente atuam com aplicativos, com APIs, com ferramentas digitais ali que exigem que elas tenham uma infraestrutura bem robusta para garantir que o cliente ele vai ter acesso aos produtos que ela está oferecendo para eles. Né? Então, em geral, por exemplo, quando a gente fala em risco de crédito, a gente fala na probabilidade de ocorrer inadimplência. Então, você perguntou sobre como isso reverberaria no sistema financeiro. Então, quando a gente fala em inadimplência, se o índice de inadimplência de uma instituição ele está muito alto, isso vai comprometer a capacidade dessa instituição em oferecer crédito, por exemplo. Isso vai comprometer a capacidade dessa instituição de honrar com compromissos dela. E isso, então, atrapalha a liquidez, atrapalha a solvência dela. Então, tudo isso vai ter um impacto no sistema financeiro. A mesma coisa quando a gente fala de segurança da informação, por exemplo. Se as instituições começam a ter muitas incidências de vazamento de dados, isso gera uma desconfiança no sistema financeiro. As pessoas elas vão ficar inseguras, elas vão tentar evitar ou vão preferir outros meios para você guardar o seu capital, por exemplo. Mas, basicamente, os principais pilares ali seriam esses de preservação de capital e de liquidez das instituições, para que não tenha impacto financeiro negativo no sistema como um todo, e dessa proteção do consumidor, tanto proteção financeira quanto essa proteção que vai além ali, né, que entra na questão de dados, que entra... E o Banco Central também tem outras coisas, assim, outros pontos que ele institui que envolve até risco climático e ambiental, tem muita coisa. As instituições financeiras, por exemplo, elas precisam ter políticas de preservação ambiental e de responsabilidade socioambiental que são bem complexas, inclusive, bem amplas, que envolvem desde o cuidado com o colaborador da empresa até como que essas empresas fazem o descarte dos cartões que são devolvidos, dos cartões que não são entregues para os clientes, né, porque isso tem impacto ambiental, né, o cartão ele é de plástico, hoje em dia não existe mais, quase não existe mais, mas antigamente a gente tinha aquele cartão que tinha aquela barra magnética, que aquilo ali era altamente poluível, então é muito amplo. Mas os principais, assim, que são esses pilares, são esses de preservação de liquidez e capital, e essa preservação ali da proteção do cliente. É bastante coisa e bem amplo realmente, né? Para pensar que até questões ambientais ali são pensadas, realmente é bem amplo para ser estudado. E, Janaína, muito então se tem falado sobre o compliance, controles internos e também a respeito de auditoria. Mas, na prática, qual a importância dessas áreas dentro da
das instituições financeiras? Elas são fundamentais para garantir que a regulamentação ela seja atendida, né? Que todas as exigências do Banco Central elas tenham sejam cumpridas ali por essas instituições. No geral, quando a gente coloca na prática, por exemplo, o compliance mapeia toda a regulamentação que o Banco Central emite, porque diariamente o Banco Central emite diversas resoluções, instruções normativas, notas técnicas e uma série de outras documentações ali que a gente precisa estar sempre acompanhando. Se a gente for pensar que a área de negócio, ela não vai ter tempo no meio da operação dela de ficar interpretando uma regulamentação e às vezes ela não vai ter nem conhecimento técnico para fazer a interpretação de uma resolução do Banco Central, porque além de ter muitos termos técnicos dentro da resolução, ela pode ter dificuldade de entender se aquilo é aplicável para ela ou não, porque em uma resolução do Banco Central, quando a gente pega para ler, ela traz, você precisa ler indo e voltando muitas vezes, porque ele traz um artigo lá no final que está remetendo a um ponto lá na frente, e aí, de repente, lá no meio do texto, ele está trazendo algumas exclusões e dizendo para você que a sua instituição não deve aplicar aquela determinação. Então, assim, as áreas de negócio, elas não vão ter tempo e conhecimento técnico para ficar atuando, né, nesses pontos. Então, a área de compliance, ela vai fazer essa lapidação da regulamentação do Banco Central e direcionar para as áreas de negócios, informando, olha, saiu tal resolução do Banco Central, nós estamos, né, ela se aplica à nossa instituição e a área precisa desenvolver tal e tal atividade para atender tal e tal regulamentação. Dentro disso, o compliance, a gestão de riscos e os controles internos, eles vão atuar em apoio a essas áreas de negócios para ajudar eles a fazer a identificação desses riscos e para ajudar eles a desenvolver controles internos que vão mitigar esses riscos. E, nesse processo, eles desenham planos de ação para que isso aconteça. Muitas vezes, o próprio Banco Central já estipula um plano de ação quando vem alguma resolução que é muito impactante. Então, existem cronogramas que devem ser seguidos. E a auditoria depois, no final, né, ela vai vir, quando todo esse processo está fechado e desenhado, ela vai vir para avaliar a efetividade desses controles, verificar se teve algum risco que deixou de ser mapeado, verificar se teve algum ponto na regulamentação que, às vezes, passou pelo compliance e que não foi implementado. Então, ela vem nesse lugar aí de fazer uma avaliação mesmo do processo depois de implementado. Muito interessante, Janaína. Janaína, e por que, né, toda essa regulação ela é tão importante para manter a estabilidade e também a confiança no sistema financeiro? Por uma questão de segurança mesmo, principalmente a segurança do consumidor. Hoje, quando a gente olha Vou dar um exemplo, né? Quando a gente olha como funciona o nosso sistema financeiro, os bancos, as instituições financeiras, elas utilizam dos investimentos que as pessoas fazem nessas instituições para dar crédito, para conceder crédito. Então, se o consumidor ela perde a confiança no sistema financeiro, se ela está insegura, ela vai buscar outras formas de fazer esses investimentos e vai, né, vai comprar uma casa, vai fazer, né, comprar um terreno, vai buscar meios para fazer outros investimentos que não estejam vinculados ao sistema financeiro. E aí, isso faz com que gere um impacto no crédito, porque os bancos têm menos recursos para poder fazer a concessão de crédito, gera um impacto na taxa de juros, e vai gerar um impacto também no consumo geral da economia. Então, isso é um ciclo, né? Porque se as instituições elas não estão mais concedendo crédito, as pessoas estão consumindo menos, estão deixando de pagar suas contas, estão gastando menos no cartão de crédito, e isso impacta toda a economia. Então, se o Banco Central não tem uma rigidez nas normas que ele estabelece, e as instituições, os bancos, as instituições financeiras de pagamento, elas não atendem a critérios específicos,
esse gera uma reação em cadeia, né? Todo o ecossistema econômico ele vai ficar prejudicado. Um exemplo, por exemplo, é a resolução número 80 do Banco Central, isso específico para a instituição de pagamento novamente, né? As instituições financeiras e os bancos hoje contribuem com o fundo garantidor de crédito, mas as instituições de pagamento, por ser de menor porte, elas têm uma outra forma de ter essa reserva, e na resolução 80 eles colocam para que todo o valor que a instituição ela tem de moeda eletrônica emitida, ela precisa ter um aporte em títulos públicos para garantir aquele saldo. Então, é uma forma de que, se aquela instituição financeira, a instituição de pagamento, ela vier a ter problemas financeiros ali de liquidez, ela vai ter aquela reserva para devolver o saldo do dinheiro que os clientes delas tinham em conta, né, posteriormente. Então, imagina se o Banco Central não determina isso com a quantidade de instituição de pagamento que a gente tem hoje no mercado, né, e de repente acontece algum problema, como aconteceu recentemente no caso do Banco Master. Né? No caso do Banco Master, ele era protegido pelo Fundo Garantidor de Créditos, por ser um conglomerado, que é um banco, né? Então, as instituições financeiras que estavam vinculadas a ele, as instituições de pagamento que estavam vinculadas a ele, por pertencer ao conglomerado, também foram protegidas pelo fundo. Mas, se não existisse essa regulamentação específica para a instituição de pagamento, esses clientes iam estar desprotegidos em um caso desses. Nesse caso específico, né, eles teriam perdido aí um bom dinheiro, né? Então, ainda bem que tem isso, né? As pessoas, eu acredito também, né, Janaína, que se não tivesse essas garantias que tem, as pessoas continuariam guardando ali o seu dinheiro, né, embaixo do colchão, né? Não teriam tanta confiança como se tem hoje nas instituições financeiras para colocar o seu dinheiro, para tentar aí não apenas guardar, né, mas também para garantir um rendimento em cima do dinheiro guardado. Então, que bom que tem isso hoje em dia, né, que tem essa garantia das instituições financeiras. E, Janaína, com o crescimento dos bancos digitais, que tem crescido muito aqui no nosso país, as fintechs e também as novas tecnologias financeiras, quais são os desafios regulatórios que surgiram nos últimos anos? Olha, principalmente que eu enxergo são questões relacionadas à segurança cibernética. Eu acho que esse é o principal impacto, porque exige uma infraestrutura tecnológica muito grande para você manter em operação, né, as ferramentas que a gente tem que manter para garantir que essas novos produtos que surgiram, né, com esses bancos digitais. Então, e é um recurso financeiro que vai ser exigido dessas instituições. Então, além de toda a infraestrutura, tem todo um aporte, né, que elas precisam despender para conseguir manter essa estrutura. Por exemplo, o Open Finance. O Open Finance trata de compartilhamento de dados, então você precisa ter uma estrutura de compartilhamento de dados entre instituições, né? Então, além da infraestrutura tecnológica para garantir que a transmissão de dados aconteça, elas precisam garantir a proteção desses dados, para que nesse meio não exista nem falha no código, né, e que permite que algum hacker acesse aquela informação e roube esses dados e use essas informações para lesar o consumidor. Então, a questão da segurança cibernética, eu acho que foi o principal impacto. E também, por exemplo, o Pix foi um produto que veio e trouxe muitos desafios relacionados à lavagem de dinheiro, né, prevenção a fraudes e lavagem de dinheiro. Foram dois pontos assim que tiveram bastante impacto também, que o Banco Central teve que emitir resoluções específicas para que isso fosse melhor desenhado dentro das instituições para garantir a proteção do consumidor e para garantir a proteção das instituições e do sistema financeiro também, porque a lavagem de dinheiro,
né, ela é bem crítica para essa questão. Nós tivemos, do ano passado para cá, várias instituições que foram fechadas pelo Banco Central, porque estavam sendo usadas por, né, pessoas de má fé para fazer lavagem de dinheiro. Então, isso, a gente pensa que tem um impacto econômico muito grande, porque são pessoas que perdem emprego, que deixam de ter renda também, não só a própria instituição que deixa de operar ali no sistema financeiro e gera esse prejuízo para ela, mas tem toda uma cadeia de pessoas ali, fornecedores e tudo mais. Então, a necessidade de que se tenha essa proteção do Banco Central é gigantesca, né? Outra questão em relação ao PIX também, em relação à proteção dos dados dos clientes, as chaves PIX recentemente passaram por uma resolução do Banco Central, por uma mudança que veio de resolução do Banco Central, para você garantir maior controle e monitoramento dessas chaves. Então, o Banco Central exigiu o monitoramento da criação de chaves, do vínculo dessas chaves com o CPF das pessoas, isso tudo internamente, né, dentro dos sistemas ali do Banco Central, para garantir que as pessoas não caem em golpes, né. Hoje, por exemplo, se você cair em um golpe de PIX, você entra em contato com a instituição financeira que o PIX foi feito, abre uma solicitação de contestação. Se o dinheiro ainda não tiver saído da conta da pessoa que aplicou o golpe em você, eles conseguem estornar esse valor por meio do MED, que é uma ferramenta que tem dentro do próprio Banco Central. Então, existe essa possibilidade. Só que o Banco Central, ela estipula também que todas as instituições que sofrem esse tipo de ação, elas precisam fazer uma comunicação com o Banco Central daquela chave PIX. Aquela chave PIX que cometeu o golpe, ela vai sofrer essa comunicação lá dentro do Banco Central, e essa comunicação também é feita para as demais instituições financeiras. Existem ferramentas no mercado que são específicas para que essa comunicação seja feita. Então, isso é um meio de proteção, né, de garantir que, se você sabe que o CPF daquela pessoa está vinculado com questões de fraude, você pode colocar isso como um critério para você não conceder crédito para ela, ou não conceder a abertura de uma conta digital para ela. Então, são mecanismos que o Banco Central vai criando para ir garantindo que, né, sejam minimizados os riscos de lesar o consumidor, de lesar o sistema financeiro. Janaína, os desafios são grandes, né? Cada vez mais. Antes a gente via o golpe do bilhete premiado, né? Mas agora não, né? Agora os golpes estão cada vez mais elaborados. Eu acho que o Pix, que é, né, super prático, é uma praticidade enorme para o consumidor, mas também acabou trazendo aí os seus desafios. E que bom que o Banco Central está conseguindo enxergar esses desafios, e a cada desafio conseguir aí tentar, então, encontrar uma solução para que o consumidor não seja lesado. Não só, né, em relação ao Pix, mas, enfim, as diversas instituições financeiras, principalmente aí os bancos digitais que estão sendo abertos, né, que temos aí já uma variedade de bancos digitais que também trazem grandes desafios, mas também trazem grande praticidade para o consumidor, né, de você não precisar ir até o banco para você abrir uma conta, né? Agora você tem toda essa praticidade que o banco digital trouxe também. Bom, Janaína, eu agradeço você por ter participado aqui conosco, por ter falado, né, tão brilhantemente a respeito de um tema que é tão importante para a área aqui do economista, e que também é um tema bem difícil, né? Não é algo que é fácil de ser estudado. Então, eu agradeço pelas suas colocações e pela forma que você foi explicando e colocando aqui para a gente. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, muito obrigada. Eu espero que eu possa ter contribuído com vocês aí, para que vocês tenham um conhecimento maior sobre o assunto. Obrigada, Laís, novamente pelo convite. Eu sou muito grata e muito honrada aqui por participar com vocês. Obrigada, professora. E, pessoal, não se esqueçam, então, de dar o seu like aí no nosso vídeo e também ativar o sininho da notificação. Um grande abraço e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.